guerreros de Él. Por eso la predicación de hoy, por los ataques demoníacos del enemigo, en Efesios 6, capítulo 6, versículo del 10 al 18, Dios nos ha dado una armadura para poder resistir. E quanto mais o inimigo me ataca, e algumas vezes eu miro e eu vejo que minha armadura está destroçada, eu estou aos pés de Cristo, porque aonde vou eu huir por os ataques dele, já foi derrotado. Quanto mais ele me ataca, eu vou aos pés de Cristo, para que o papá lhe dê um açotaço. Muitas vezes eu não consigo. E esse é o poder de Cristo quando eu consigo estar firme, mas não é todos os dias. Há dias que é demasiado, mas sempre aos pés de Cristo, porque aonde iremos a ir sem Ele? Então Ele nos deu poder e autoridade, por isso se chama uma guerra, e em uma guerra se hace de batalhas. Há dias que estás animado, com força, e vas com todo, mas outros dias não é assim, por muitas circunstâncias. Mas uma coisa eu garantizo, em todos os dias Deus está comigo, e está com vosotros, e está com seu povo. Aunque não le veamos, aunque não le sintamos, Ele está aí. Se le sentimos e vemos, glória a Deus, Ele está aí. Então não há uma vez que o Senhor nos abandone, porque em Mateus Ele diz: estarei com vosotros hasta el fim. Então Ele nos capacitou para essa peleia. E antes de mandar-nos à linha de frente, porque muitas vezes nos desanimamos, cansamos e vamos ao hospital de Cristo, onde somos restaurados. Pero quando estamos em el resto da batalha, adelante, na linha de frente, Deus está com nós. Porque Ele é o Senhor de los ejércitos e nós somos su pueblo. E Ele, como o Senhor de los ejércitos, não quer que su pueblo pierda. Por isso, na cruz, Deus já nos deu a vitória. E é nessa vitória que declaramos o que já foi hecho. Então, Satanás foi despojado e ele já não tem nada. Ele sencillamente se opõe. Pero Deus é maior. Então, eu vou falar da armadura de Deus, de Efésios, capítulo 6, versículo del 6 al 10. A armadura de Deus. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, porque es Dios que está diciendo eso. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién debemos fortalecernos? ¿En nuestras fuerzas? ¿En nosotros mismos? ¿En los demás? No. Porque cuando llega la hora, es como ocurrió con Jesús. Todos le han abandonado, pero el Señor no abandona. Então, fortaleceos em el Senhor. Passe o que passe, Ele estará com nós hasta el fim del mundo. E en el poder de su fuerza, porque o poder está com el Jesucristo. Ele disse: vestíos de toda a armadura de Deus, para que podáis estar firmes contra as acechanças del diablo. Que são as acechanças? Os planos que o inimigo tem sobre nossas vidas, sobre o povo de Deus. E bajo a autoridade dada por Jesucristo, em nome de Jesucristo, que sejam declarados desechas e inoperantes todo o que o inimigo tem contra o seu povo. Em nome de Jesus. Porque não temos luta contra sangue e carne, sino contra principados, contra potestades, contra os governadores das tinieblas desse siglo, contra huestes espirituales de maldad em las regiones celestiales. Como se luta com isso? Deus nos deu a armadura, como o Senhor de los ejércitos, como Ele é o capitão, nos armou. Por exemplo, essa semana me ha puesto peleas e peleas, e eu não peleei, eu fui com a palavra tranquilo. Por mais que a ira do corpo subiera, eu amarrei a aplasté a carne. Por quê? Porque não é contra carne e contra sangue. Então, se eu vou de frente contra outros e peleo, o inimigo se reiria e se gloriaria. Então, como le golpeo? Não actuando com ira, venindo, alabando, congregando e fazendo o bem, pese todo ser contrário a mim. Porque como na tempestade, vamos remando em contra do mundo, em contra das coisas, todo é contra. Pero Jesucristo que está com nós é nosso motor, nosso impulso, é Ele que está em el timão, é Ele que está guiando todo. Então, tranquilizemos-nos. Pero se Deus não nos deixou desnudos, Ele ha dicho: portanto, os vou dar uma armadura. Tomad toda a armadura de Deus, para que podáis resistir em el dia malo.
como eu he dicho, há dias que estamos fuertes e vamos com tudo, há dias que estamos mais... É nesse dias que ele ataca. Ele é sucio. Ele não vai de frente. Ele é covarde. Ele te vai buscar aquele dia. Ele não vai de frente. Ele é covarde. Ele te vai buscar aquele dia. E nesse dia é onde temos que estar no pé de Cristo para não cair en el dia malo. E havendo acabado todo, estar firmes. Ataque arriba a los pies de Cristo. Me está indo mal esto a los pies de Cristo. Me han echado del trabajo porque no me corrompí a los pies de Cristo. Mi coche se rompió y está en el taller a los pies de Cristo. No me llegue el dinero a los pies de Cristo. Los orfanatos a los pies de Cristo. Me están peleando a los pies de Cristo. Firmes. Porque mi roca, mi fortaleza es mi Señor. Pase lo que pase, yo vuelvo a mi refugio. Porque el Señor es mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien yo confío. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos com a verdade. Ceñidos los lomos. Naquela época eles levavam uma espécie de roupa mais larga e quando tinha que fazer um trabalho ou algo, se ceñiam. Vale? Eu, na semana passada, quando tive a cirurgia e tudo foi mal, eu estava sujetando meu cinturão assim, ceñido. Significa agarrar-os, por mais difícil que seja, é o Senhor, Ele está aí, vou para adelante. Contra a tempestade, e vestimos com a coraça da justiça, e calçaos os pés com el apreço do evangelho de paz. Sobretudo, tomad el escudo de la fé, com que podais apagar todos os dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación e la espada del Espírito. El yelmo de la salvación, eu vou explicar parte por parte, mas vou ressaltar essas. O inimigo da pelea empieza aqui. É toda ilusão, não é o real. Tenho esse problema, isso me vai passar com coisas que nunca vão suceder. Mas estamos aí, o inimigo está usando. Nossa, não tenho para ler, não tenho para... Não sucedeu, não venceu. Não, Deus proverá. A pelea empieza aqui. Então, o inimigo sabe que se vence aqui, um exemplo, a tentação. Quando a tentação entra aqui e perdemos essa batalha porque não estamos com o yelmo da salvação, ele cai para o coração. E o coração se transforma em concupiscência. Em concupiscência, vas e lo cometes. Então genera o pecado. E o pecado genera a morte. E aí abrimos uma brecha onde o inimigo tem potestade para entrar em nossas vidas. Então hay que ter cuidado com isso. Porque pecar é quando tens uma diana e vas aí. Quando te equivocas, é como se hubiese, me equivoquei. Vale? Agora, quando já planificas o pecado, já passa a transgressão, é algo um pelinho maior. Então, você tem que ter cuidado com isso. Chegar a um ponto de pecar só sem querer. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é nossa maior arma, porque com ela combatemos ao mal. E o mais importante, orando em todo tempo, como ha dicho os irmãos. Orando, quando? Em todo tempo, com toda oração e súplica. Suplicar é, mira, vê o meu vecino aí, estou orando por ele, ele não quer. Por favor, Senhor, tu não desistes de mim, eu não desistirei dele. Em nome de Jesus. Ao que meu coração diga que desista. En el Espírito, barrando a carne, ela aí não entra muito importante aí, e velando. Não vai ser que Cristo venga e nos pide dormido como as virgens. Velando. En ello, com toda perseverança. Que é a perseverança? A resiliência. Passa o que passa, estou firme. Não me volvo atrás, não abandono a Cristo. E súplica por todos os santos. Por quem? Por todos os santos. Amém, glória a Deus. Mientras há uma secta aí que diz que os yesos são santos, a Bíblia diz que os santos somos nós outros. Estamos lutando para santificar-nos, para ser como Deus. Aunque somos pecadores, despertamos, pecamos, estamos lutando para ser, que o Espírito Santo nos transforme, hasta que tenhamos o corpo glorificado e seamos santos ao 100%. Por isso a perseverança, porque caímos, pecamos, perseverando em súplica. Por amor de Deus, não me abandone, tem misericórdia de mim. E ele pede, e por mim, eu também pido hoje, oreis por mim também, assim como eu oro por vós outros. Necessito muita oração, porque o inimigo quer a toda costa
derrubar-me para que cerremos portas. Orar, assim como eu oro por vosotros. Hemos leído a palavra do Senhor, a batalha espiritual, porque Deus nos deu essa armadura para vencer, porque Ele é o Senhor de los ejércitos, Ele é o vencedor. Eu vou ir primeiro em 2 Crônicas 20, para que veáis que disse o Senhor, antes de dar-nos a armadura. O poder de Deus é tão grande, que a pelea é de Ele. Em 2 Crônicas 20, versículo del 15 al 17, diz assim: Josafá, ele tinha um exército delante de ele, impossível de vencer. E ele venceu essa peleia com fé e de rodillas. Quando tudo parecia perdido, ele clamou e orou a Deus. Então Deus lhe contestou. Como lhe contestou? Havia um levita, hijo de Asafá, sobre o qual vino o Espírito Santo. O mesmíssimo Espírito Santo, naquela época, não habitava em todos como agora em la graça. Ele vino sobre uno, em meio da reunião. Por isso Deus, quando disse: Donde estáis dois ou três, eu estou. E ela disse assim: Jeová os disse assim: Não temais, nem os amedrenteis delante da multitud tão grande, porque não é vuestra la guerra, sino de Deus. A guerra é de Deus. Por mais difícil que pareça, por mais difícil que seja, a guerra é do Senhor. Ele está com nós outros. Ele nos dará a vitória. Só temos que confiar, porque Ele é o Senhor de los ejércitos. E Deus disse assim: Por lo que não é vuestra la guerra, sino de Deus. Mañana descendereis contra eles, e aqui que eles subirão por essa cuesta. Em cima nos ha explicado como iban a vencer. E hallareis junto ao arroio, antes do deserto de Jeruel. Com nós outros também é assim. Muitas vezes há batalhas que são perdidas, que parecem ser perdidas, pero Deus nos está dando a maneira de como vencer essa batalha. Está tudo escrito aqui, tudo escrito. Glória a Deus. Glória a Deus. Não haverá para que peleeis vosotros neste caso. Neste caso. Há vezes que Deus peleia por nós outros, às vezes Ele deixa que nós outros peleemos para que ganhemos força, para que ganhemos habilidades, para que podemos ajudar a outros. Deus nunca envia uma pessoa que não esteja preparada. Paraos, estar quietos, ver a salvação de Jeová com vós outros. Jesus Cristo já é hecho com Jesus Cristo, só falta que Ele venha. Ele diz: ó Judá e Jerusalém, e nesse caso, ó povo de Deus, não temais nem desmaieis, salid manhã contra eles, porque Jeová estará com vós outros. Então, todos os dias quando nos despertamos, Jeová estará com nós outros, que salgamos e peleemos. A peleia é suya. E se o Senhor nos quer ser fortes e tudo, e nos permite que peleemos, nos ha dado esta armadura, com a qual podemos vencer a batalha, que Jesus Cristo já declarou, já venceu. Estamos aqui preparando o caminho de Deus, porque Ele vai volver, e o inimigo vai ser de todo para oponer-se e não poner-nos fácil. Pero Jesus Cristo nos pone fácil, pero a vezes é difícil de entender. Pero Deus está com nós outros e nos dá uma força que não podemos compreender. O importante é que Ele esteja. Vou ler esse trecho. A vida cristiana não é um passatempo nem uma filosofia de vida, que é uma batalha. O apóstolo Pablo nos chama a ser fortes, porque Cristo nos hace fortes, incluso nas debilidades. Pero não por nossas forças, sino en el Senhor, em el poder de sua força. Como se consigue isso? Confiando en Ele. É muito difícil, porque muitas vezes entregamos os nossos problemas, nossas batalhas para Deus, a la manhã e a la tarde, e decimos: oi, entrega-me outra vez. Confiar em Ele. Confiar em El Senhor, o poder de sua força. Al examinar a armadura de Deus, descobrimos que cada peça não é só uma ferramenta de proteção, sino um reflejo direto da persona e da obra de Jesus Cristo. Porque quando Deus nos blinda a armadura de Ele, Ele derrama é uma armadura que foi construída através de seu sangue. Hemos sido redimidos, justificados. E então, quando Deus nos vê com a armadura, santificando-nos, buscando-nos, com a ajuda do Espírito Santo, Ele vê o próprio Cristo, porque o Espírito Santo nos transforma de dentro para fora, moldeando-nos à imagem de Jesus Cristo. E é um reflexo de seu Hijo.
¿Cuál es nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza es el Señor. Tenemos que confiar en Él. Porque ¿qué es un Señor? El Señor es aquel que te dice, haz eso y tú haces. No haces más tu voluntad, haz la voluntad de tu Señor. Por eso Él es el Señor. Por eso estamos crucificados con Él. Ya no vivimos nosotros, vivimos Cristo. ¿Por qué vivimos Cristo? Porque llegó un momento, igual que llegó en mi vida, que yo he dicho, ya no quiero ser yo, ya no quiero vivir yo. Mi vida es horrible, ya no quiero mi vida, yo quiero vivir, que Cristo vive en mí y que sea Él. Entonces yo desistí de mí y pasé a creer en Dios, entregué mi vida a Él, porque por mí no me podía salvar, y mi vida solo hacía las cosas malas. Entonces yo dejé de creer en mí, pasé a creer en Él, por eso entregué mi vida a Él en sacrificio. Pablo começa com um imperativo: fortaleceos en el Señor. ¿En quién tenemos que fortalecernos? Como eu he dicho, en el Señor. Não nos manda ser valientes por nosotros mismos, como he dicho em Crônicas, né? Confiar en el Señor, porque a vitória em la batalha espiritual começa quando reconhecemos que nossa debilidade encontra sua resposta em la onipotência de Cristo. Ele é nossa fortaleza, nosso refúgio, nosso Deus em quem confiamos. Então, quando entregamos nossa vida a Deus e Ele é o pilar central, já não vivimos nós outros, sino Cristo vive em mim, em ti, en el hermano. De isso se trata. Quando passamos a compreender isso, a coisa cambia, porque Deus diz: por falta de conhecimento perece o povo. Então, esse é o conhecimento del porquê, de como vencer. É assim, ponendo a Deus em el centro. Porque se Ele está em el centro, o mundo espiritual, quando o inimigo vê, ele vê que Deus está em el centro, já não tem nada mais que fazer, senão que huir. Porque pero Deus é o leão de Judá, Ele é o leão. Então, contra o grande leão, nadie pode. Os componentes da armadura de Cristo em cada peça. A armadura que Pablo descreve é essencialmente vestir-se de Cristo. É como eu disse, quando Deus nos vê a Cristo. Ceñidos com a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não podemos pelear contra o padre de la mentira, Satanás, com verdades relativas. Nos ceñimos com Cristo, quem é a verdade absoluta que nos mantém íntegros. Então, a primeira coisa que temos que ir é com a verdade, porque se não temos verdades e buscar de Deus a verdade, não temos nada, porque Satanás é o padre de la mentira. Sempre com a verdade, aunque não nos estejam vendo, com a verdade. Hubo uma vez que eu estava sem trabalhar e rompi uma coisa muito cara em um supermercado, e eu chamei a la mulher sem ter, não tinha nada. Se me cobrasse, eu me quedaria aí. E um dos hermanos que viu e sabia da situação, vendo me chamar e dizer, quedou muito impressionado. E eu disse: que tenho eu se não tenho a verdade e minha integridade? Então, esse é meu cinturão de eu me cinco. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo está com os verdadeiros. Passe o que passe, tentar não mentir. E que se é sem querer, opa, Senhor, me equivoquei, perdona-me. Porque o inimigo vai ser de todo. Porque se ele nos quita a verdade, não temos nada. A coraça da justiça. Nossa própria justiça, Deus disse que é trapo de imundícia para Ele. Pero em la cruz, Cristo nos vestiu com sua justiça perfeita. Quando o inimigo intenta acusar-nos, a coraça que nos protege é a justiça imputada de Jesus, ante a qual não há acusação válida. Por isso, a culpa anula a fé. Quando caímos, pedimos perdão e volvemos a Cristo. E Cristo, que está à diestra do Padre, intercedendo por nós outros, que é nosso advogado, disse: ele caiu, ele pecou, mas ele se arrependeu e me pediu perdão. Vamos a dar uma nova oportunidade, porque Deus é lento para a ira e rápido para amar e perdonar. Por isso é muito importante não permitir que o inimigo quite essa coraça, porque o que ele faz é: has pecado, já não há mais oportunidade, Deus não te vai querer, has caído. Não, pecou, perdão. O poder da sangre de Cristo é grande, pero há que ter um cuidado de não abusar da graça. Quantas vezes as que sejam necessárias até que eu me convierta, e uma vez volver ao caminho, seguir com o Senhor.
calçados del Evangelho de la Paz. ¿Por qué él dice los calçados? Porque vamos a caminar por terreno con piedras, con espinos, y si estamos descalzos, magulharemos nuestro pé e cairemos, porque a base é que põe um calçado para que vamos em suas sendas, em seus caminhos. Por que o calçado? O que hacemos nós outros aqui? Somos predicadores do Evangelho. Estamos preparando o caminho, ensinando a palavra para que Cristo venga. Não somos distintos de Juan Bautista. Estamos aqui predicando as boas novas. E para predicar, temos que ter as sandálias do Evangelho para poder ir e seguir juntos, nunca solos. Cristo sempre mandou de dos. Calçados com o Evangelho de la Paz. La guerra espiritual busca roubar-nos la paz, pero Cristo ha hecho las paces com Deus através de su sangre. Calçados com o Evangelho, caminhamos sobre terreno firme, sabendo que, aunque há guerra, a paz de Deus é inquebrantável, graças a Jesucristo. Por mais que tenhamos lutas e, como hemos hablado hoje, o Senhor nos dá uma paz em nosso interior que sobrepassa todo o entendimento humano, porque Ele ha dicho, la paz os dejo, la paz os doy, e é verdade, porque vivimos isso. Muito importante estar firme em el Evangelho. El escudo de la fé. La fé não é creer em nossa força, é creer na fidelidade de Cristo. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Hebreus 12:2. Quando vienen los dardos de fuego, nos escondemos detrás da fidelidade provada de Jesus, porque o inimigo está enviando. Então, quando o inimigo põe pensamentos, temos que declarar: todo pensamento contrário à palavra de Cristo será levado cautivo à obediência a Cristo, e verás que se vai, porque o inimigo, quando ele não pode cercar-nos, porque estamos com a espada, cerca, ele não chega cerca, mas Deus nos ha dado armas de lejos para proteger e de cerca, por se acerca muito. Porque resisteis al diabo e ele tem que huir de nós outros. El yelmo de la salvación, como eu he dicho antes, protege a mente. La salvación é um regalo que só Cristo pode comprar. Saber que pertenecemos a Ele protege nossos pensamentos do desânimo e da dúvida, porque Satanás ele trabalha com a dúvida. Será que vai ser salvo? Me equivoquei, menti, he hecho isso, não vou conseguir. Cristo já nos ha dicho que somos mais que vencedores. Então, o inimigo sabe que se siembra a dúvida, ele pode dividir-nos. E é como o irmão Josué ha dicho: se ele nos divide, cairemos, porque um reino não se pode a ser divididos. Então o inimigo trabalha mediante a dúvida, mediante a anulação da fé. Se não temos a fé, não temos nada, e ele sabe disso, porque nossa fé no Senhor Jesucristo é o que nos mantém firme, porque passe o que passe, por la fé, aunque estemos como Job, hundindo-nos, por la fé, Deus envia algo para ajudar-nos. Nossa fé nele, Ele prometeu, Ele volverá. Ele prometeu que cuidaria, Ele cuidará. Ele prometeu que estaria com nós outros, Ele estará. Porque nunca é visto nesse livro que ele é escrito, que é a Bíblia, a boca de Deus, Deus faltar com sua palavra. Ele sempre cumpriu. Todo o que Ele pediu no Antigo Testamento, Ele vindo e cumpriu. Que bonito um rei que peleia suas próprias batalhas. Jesus Cristo vindo e peleou. Eu os invito agora a levantar as manos. Há algum agujero? Há algum azote? Os ha arrancado a barba, espinas, porque foi por nós outros. Então, se queremos honrar a Deus, queremos ser santos como Ele é santo, intactos, porque Ele foi propício a nós outros. Ele foi ao matadeiro por nós outros, porque aí Ele nos justificou, nos redimiu e nos propiciou. Nos justificou, éramos culpáveis diante do tribunal de Cristo. Agora já não somos mais, hemos sido redimidos, éramos esclavos do pecado e do mal. A ressurreição é um grito de vitória sobre a morte e sobre o pecado. Então, hemos sido declarados livres e hemos sido propiciados. Ele foi em nosso lugar e recebeu a ira de Deus Padre em nós, por isso estamos aqui hoje. E Ele prometeu que volveria. E Ele disse assim, e o verbo se hizo carne. Cristo é a palavra viva. Por isso eu sempre digo, a palavra. Se não temos palavra em nossa vida, em nossos negócios, o que temos? Se todo é por a palavra, em tentar ser firmes com vossa palavra, se prometer, cumpra. Não prometam as coisas felizes. Se has dicho, cumple, porque somos representantes de Deus. Todo o que hagamos, eles vão dizer: mira, aquele cristiano não cumpriu, mira que hijo de Deus. Com a ajuda do Espírito Santo, porque é muito difícil cumprir a palavra, mas Deus nos dá força e nos ajuda.
blindando a autoridade de Cristo mesmo contra o inimigo. Porque o mundo espiritual está vendo tudo o que está sucedendo aqui. Por isso Deus diz em sua palavra, e depois de isso, quando se encierre essa antiga ordem, Deus não permitirá nunca mais em la eternidade outra rebelião. Porque todo o mundo espiritual, todos os que han caminhado por essa terra, han visto como é o governo do inimigo, como é o governo do homem. Por isso não aceitamos mais isso. Esperamos que Cristo venga e demonstre como tem que governar, porque só Ele tem essa capacidade. E nós outros juntos com Ele, porque já hemos declarado a Ele como Rei em nossos corações. Só falta que se cumpra literalmente. Por isso o reinado empieza aqui. Em Mateus 5 disse, quando em Mateus 5 Ele disse, Ele está preparando o pueblo como tem que ser em el reino. Então, quando empieza? Agora, aqui, já, mientras hay aliento. La vitória asegurada em la oração, em el versículo 18. Pablo culmina a oração em el Espírito. La oração é o momento em que nos conectamos en el general, con el general de nossos exércitos. Jesus não só intercediu por nós outros em la cruz, sino que vive hoje para interceder por nós outros a la diestra de Deus Padre, como Deus é dicho, Hebreus 7:15. Ele está aí, tendo a armadura de Deus, Ele não tem com que acusar-nos. Não há aberto brecha. Por isso eu sempre oro, Senhor, se eu falhei, se eu abrir alguma brecha, Senhor, cierra las minhas e la de los hermanos que estão presentes aqui, em todo o mundo, Senhor. Por quanto, Senhor, nos arrepentimos e estamos contigo. E todo pensamento, tudo o que hemos visto, que essas neurônias sejam borradas, assim como em tu livro és borrado e atirado no fundo del mar, soberano Deus eterno Padre, para que sejamos limpios e puros delante de ti, Senhor. Quando oramos, nos unimos à intercessão contínua de Cristo. Cristo não parou de interceder nem um minuto. Por isso a comemoração de Ele vai ser na grande boda. Porque Ele está intercedendo mientras é noite, pero se acerca o dia. Mirando ao capitão, que é Jesus Cristo. A armadura não serve se não estamos conectados com aquilo que ela desenhou. Se hoje te sientes débil ou golpeado por la batalha, não intentes ponerte a armadura solo com esforço humano. Como eu he dicho, vou com os pés de Cristo quando estou golpeado, porque não tenho forças nem para poner a armadura. E Deus vai, restaura-me, me põe e outra vez a la linha de frente. Vístete de Cristo, porque quando estamos com a armadura, como eu he dicho, Deus Padre vê a Cristo em nós outros e Ele vê que o Espírito Santo nos está moldando. Vístete de Cristo, reconoce que em Ele tu batalha já foi ganada em la cruz. Ele é tu verdade, tu justiça, tu paz, tu fé, tu salvação, tu palavra. A batalha é real, pero nossa vitória está assegurada porque não estamos peleando para obter a vitória, sino desde a vitória que Jesus já conquistou para nós outros. Porque naquela cruz Ele despojou a principados, potestades e nos deu já a vitória. Então, quem somos nós outros? Mais que vencedores. Quem somos nós outros? O povo de Deus. Quem somos nós outros? Os santos de Deus. Quem somos nós outros? Os que governaremos com Cristo. Quem somos nós outros? Os que vamos a viver em la nova terra e el novo cielo por toda a eternidade. Esses somos nós outros. Em Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, que nos molda a la imagem del Padre. ¿Para quê? Para que estejamos juntos com Ele hoje, amanhã e para todo sempre. Então, Deus sigue obrando, Ele não para, Ele não desiste, Ele não desanima. Aunque não le sientas, aunque não le veas, confie na fidelidade, porque às vezes é assim. Por quê? Deus nos quer ser fortes e Ele sabe que uno só se forja forte como a plata e o ouro sendo calentada em el horno, passando por pruebas. É assim que se hace forte, é assim que se consegue vencer, confiando na fidelidade de Cristo e passe o que passe, em las batalhas, nas tribulações, Ele vai estar com nós outros. Agora eu vou finalizar a oração com a espada de Deus, que é nossa arma principal, e eu vou a deciros. Es de la película La Fragua. Não sei se alguno ha visto. ¿No? Vale. Entonces, eu corri essa parte dessa película que me gostou muito. E os asseguro que os vais a gostar. A palavra de Deus é como combatemos o mal. A palavra de Deus é como podemos declarar que se resistimos ao diabo, ele tem que huir de nossa presença, porquanto o Senhor está com nós outros.
Então, grande é o nome de Jeová, que nos ajuda, que nos cuida, que está sempre com nós outros, intercedendo de dia e de noite. Apesar que se estamos servindo a Deus, nós estamos santificando, estamos lutando, Deus nos dá a força, a espada da palavra, com a qual Jesucristo ha vencido o inimigo das tentações e no deserto. Então, se o inimigo, aún assim, sabendo que somos hijos de Deus, que nos estamos santificando como leão rugiente, ele não se vai, porque em nome de Jesucristo ele se tem que ir, porque ele tem que obedecer a palavra de Deus. Se ele ousa atacar, temos a espada da palavra para combater-lhe. Vou deixar o microfone um pouquinho. Que ouça. Porque o Senhor de los ejércitos é por nós outros. Então, quando ele vem atacar e nos intentes derrubar, podemos dizer, não só de pão vivirá o homem, sino de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se ele ousa intentar que adoremos e tentar comprar-nos com o que não é de ele, porque todo pertence a Deus, que podamos dizer, solamente a tu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. E se aún assim Ele nos tenta um pouquinho mais, subindo a lo mais alto para tentar derrubar-nos, podemos dizer com a palavra da espada para cortar em el meio e que salga avergonçado em nome de Jesus, porque o poder está em Jesucristo. Podemos dizer-lhe ao Senhor Deus: não tentaremos, pero sim em Ele confiaremos. Em nome de Jesus, como guerreiros de Cristo. Eu necessito um voluntário.